Bem-vindo a mais um Coliseu. Hoje a gente está realmente aqui com dois gladiadores, o que a gente chama, né, de dois políticos da renovação, dois jovens que chegaram agora, primeiro mandato dos dois. O Douglas acho que não tem 30 anos ainda. 26. E o Gil 34. Acabou de passar. São duas pessoas que, se a gente pudesse ter mais dessas pessoas assim aqui, principalmente no nosso Congresso, na nossa Câmara, as coisas iriam andar de uma maneira infinitamente melhor e mais rápida. A Flávia Ferronato, que faz parte do conselho do programa, está aqui com a gente hoje, vai fazer uma coisa, vai fazer o meu meio de campo aqui, a parte feminina da coisa. O Douglas Garcia, Gil Diniz, são dois deputados estaduais. Como falei, na primeira eleição, eu imagino que vocês, quando a gente escuta muito, né, na televisão, ou quando a gente escuta muito, pô, está precisando de gente nova, está precisando de gente nova, está precisando de gente nova. A primeira coisa que eu gostaria de sentir ou de ouvir de vocês era, ok, gente nova, vamos lá, fui eleito, cheguei, entrei aquilo literalmente deve ser um coliseu, né? Aquilo deve ser... Apesar que a palavra coliseu, você sabe que não é uma coisa só de briga. A palavra coliseu, só explicando, tem a ver com um lugar onde as pessoas se reuniam para discutir ideias, para entretenimento. O Coliseu Romano ficou muito famoso porque tinham as brigas e Roma, na época, era a maior cidade. Então, aquilo ficou mais famoso. Então, as pessoas confundem Coliseu com lugar onde só tinha briga. Mas não importa. Na realidade, eu imagino que vocês, no dia a dia, tenham... Hoje, até que vocês estão muito mais... Né, porque acho que demora, o quê? 6 meses para entender como funciona a coisa ou não? O mais votado tem precedência na resposta. Fabrício, obrigado pela oportunidade. Não, obrigado a vocês. Eu estou tentando... É incrível estar aqui, obrigado pelo convite. Estou tentando mostrar para as pessoas só quem vale a pena. Só vem nesse programa quem vale a pena. É sério, moçada. Só vem nesse programa quem trata o Brasil da maneira como merece, com o respeito que merece. Isso é a coisa mais importante que eu quero que vocês entendam. Tá bom? Gil e Douglas fazem parte desse seleto grupo de pessoas. Gil. Honra estar aqui com a Flávia também. Douglas Garcia, amigo de longa data. Hoje nós estamos na Assembleia Legislativa, mas nos conhecemos lá atrás. E realmente é um coliseu ali, muitas vezes é um ringue. Às vezes a gente muda um voto ali, até na base da força, né? Às vezes esgota-se o argumento. Porque o que a gente tem? A gente tem a palavra. A gente tem os nossos posicionamentos. Só que nós aprendemos ali, e não foi em 6 meses não, foi nas primeiras semanas. Muitas vezes você tem o melhor argumento, mas o governo tem cargo, o governo tem gratificações, o governo tem secretarias, e eles não têm o mínimo pudor de distribuir isso para os seus aliados. E quando nós chegamos em votações sensíveis, como essa última que nós tivemos do 529, onde o governo, entre outras coisas, ganhou um cheque em branco para aumentar impostos, e está aumentando impostos, a maioria dos parlamentares vão lá e votam com o governo contra a população. Então, nós nos mantemos fiéis ao que nos levou até a Assembleia Legislativa, mas muitos que, teoricamente, renovariam ali os quadros, se deixaram se encantar pelo o conto, né, do Palácio dos Bandeirantes. E isso é muito triste. Mas o Douglas e eu continuamos lá, firmes aí na defesa desses valores aí que nos levaram até lá. Porque a gente foi eleito com um espírito de ativista mesmo, né? Conservador, o Gil, sempre foi bastante das ruas, eu também. E quando a gente chegou na Assembleia de São Paulo, a gente acreditou que trazer todo esse vigor das ruas fosse de fato fazer a diferença, mas uma ou duas pessoas, elas podem até barrar, podem até obstruir, podem até dar dor de cabeça para o governo do estado, mas não há essa realidade. Enquanto você não tem a maioria da casa, né? Enquanto você não tem pelo menos ali 48 votos para barrar as decisões do governador, para você bater de frente com as decisões do governador, você acaba dando com a cara na parede. Foi um verdadeiro balde de água fria, né? Depois que eu entrei na Assembleia de São Paulo, nos primeiros dias do meu mandato, porque eu acreditava que, de fato, fosse ser uma coisa diferente, uma reviravolta, né? Mas lá eu pude contar com o Gil e poucos outros nomes para a gente poder, de fato, trabalhar na política estadual paulista e representando principalmente os conservadores em pouquíssimo tempo, bem menos do que 6 meses. A gente aprendeu como funciona,
a Assembleia Legislativa e a gente aprendeu como o governador do estado de São Paulo, ele tem o poder nas mãos. E quando eu digo poder nas mãos, eu não digo apenas o poder executivo. É, infelizmente, parte do poder legislativo e parte do poder judiciário também e outras instituições que trabalham nesse ramo. Bom, não é uma surpresa, né? Isso literalmente é o que todo mundo já sabe. Quem não sabe é porque é mal informado. Mas, Flávia... Na verdade, eu queria conhecer um pouco da história de vocês. De onde vocês vieram, vocês são novos, vocês acho que não planejaram virar deputado, vocês não fizeram, não se prepararam para isso, foi realmente ocupar o lugar, né, que vem muito do ativismo, a gente aprender a ocupar os lugares para poder fazer a diferença, não só nas ruas e no ativismo. Como é que vocês surgiram? Eu sei que vocês vieram de uma classe baixa e isso a gente tem que mostrar também para as pessoas como todos podem chegar, né, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara, num Ministério, até na presidência. A história de vocês é muito inspiradora. Como dizer que se o Douglas Garcia fosse um deputado de esquerda, ele estaria em editoriais, já teriam feito filmes sobre a história dele, mas como ele é de direita, ele é bolsonarista, ele é conservador, então muitas vezes esse espaço que nós estamos tendo aqui, ele não tem na grande mídia, por exemplo. Espaço que deputados de esquerda, tem agora essa linguagem do Mussum, né, que a gente fala ali lá na Assembleia. Ele foi visionário. Visionário. Eu sou filho de uma diarista, Dona Nena, de um porteiro, sou pernambucano, nasci na cidade chamada Serra Talhada, Pernambuco. Viemos aqui para São Paulo em 95, um choque de realidade, né? Uma cidade do sertão pernambucano para São Paulo. Sempre estudei em escola pública, hospital público, a gente nunca teve plano de saúde. Fui carteiro, tanto meu apelido é carteiro reaça, né? E sempre trabalhei desde pequeno. Ontem fui visitar um patrão meu, postei nas redes sociais, eu entregava panfletos porta a porta de grandes supermercados. E a gente aprendeu essa cultura do trabalho desde cedo. Eu digo que por intervenção divina, meu caminho acabou atravessando o caminho do Eduardo Bolsonaro em 2014, ele entregando panfletos ali, pedindo votos. Atravessei a rua, fizemos amizade e quando ele foi eleito, ele me convida para trabalhar com ele. Trabalhei com ele no primeiro mandato e agora vim para a eleição, né, de deputado, dobrando com ele ali e fui eleito. A gente sabe que é difícil para quem vem ali de baixo e para quem é de direita e conservador. Imagina só, para a esquerda ou para quem está lá na Assembleia, fala, cara, como que dois meninos de periferia, né, cresci aqui em São Paulo, na favela da Vila Flávia, de São Mateus. Douglas vai falar aqui no Buraco do Sapo. E chegamos até ali. Então, o que a gente tenta fazer é só seguir o que nossos pais nos ensinaram, sabendo da dificuldade que é. Não somos benquistos na Assembleia, nos olham com deboche, como que eles chegaram... Coitadinhos. Exatamente. Isso soa como um elogio. Aliás, se vocês fossem benquistos lá, vocês provavelmente não estariam sentados. Com toda certeza, mas esse foi o meu trajeto. Douglas tem uma história maravilhosa também. Eu e o Gil, a gente disputa para saber quem tem mais processos no Conselho de Ética em pedido de cassação, né, lá na Assembleia de São Paulo. Expulso já fomos no PSL. Bom, eu fui nascido e criado na favela do Buraco do Sapo, como o próprio Gil falou, na zona sul de São Paulo. É um bairro chamado Americanópolis, fica entre São Paulo e Diadema, a divisa. E eu cresci nesse meio, meus pais, eles evangélicos, cresci através de princípios cristãos e sempre tive esse alinhamento com relação ao combate ao aborto, às drogas, à ideologia de gênero, etc. E em 2013, quando eclodiram as manifestações, eu quis participar e você teve essa divisão, né, entre esquerda e direita, aqueles que levantaram a bandeira do Brasil, era verde e amarelo, começaram a se identificar. Depois disso, você veio o sentimento de antipetismo, do antipetismo você veio o anticomunismo, do anticomunismo, finalmente o bolsonarismo, né? Jair Bolsonaro, ele se levantou como uma figura fortíssima entre os conservadores e eu me agarrei ao presidente da República naquele momento, porque eu ouvi que
não existia no nosso Brasil, pelo menos nas últimas legislaturas, alguém que representasse tão bem os conservadores como ele. E eu comecei a defendê-lo, né? Houve uma manifestação, inclusive, que eu fiz aqui em São Paulo, o Gil participou, lá no Largo da Batata, manifestação em apoio a Jair Bolsonaro, teve a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro na época, que eu havia organizado, e naquela época eu jamais nem pensaria em ser deputado estadual, eu ainda morava na favela, ainda tinha bastante trabalho, né? Eu estudava bastante, trabalhava bastante, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, então não tinha condições de pensar em uma candidatura, porque para você pensar em uma candidatura, você tem que trabalhar essa candidatura por muito tempo. Né? Então, eu não tinha essas condições, mas eu sempre fui bastante combativo com relação à defesa das pautas conservadoras. Né? E quando chegou 2017, houve essa oportunidade, que fui conversando com Edson Salomão, Jorge Luiz, que são coordenadores do movimento conservador, na época Direita São Paulo, e resolveram me lançar como candidato. Eu, no momento, encontrei um pouco de resistência, porque eu realmente não queria. Eu queria ser ativista, sabe? Ser militante, de fazer ocupação de espaço, de ocupar democraticamente uma audiência pública do PSOL com uma placa escrita fora ideologia de gênero. Então, eu gostava desses, eu era desses, né? Você era do embate. Isso, e eu sabia que a questão política ia retirar um pouco essa minha liberdade, porque eu teria que me comportar como um parlamentar e não como um militante, né? Eu queria tentar encaixar isso dentro de um perfil na Assembleia Legislativa, sem perder a minha essência. Né? E em 2018, a minha campanha foi extremamente barata, eu não estava trabalhando na época, só estava fazendo campanha. Eu vivia de favor, né, na casa de um amigo, de uma pensão que um amigo meu pagava para mim. Eu não tinha condições de absolutamente nada. Meus amigos, às vezes, olhavam para mim: pô, cara, você está comendo, você está tão magro. Pegava carona de ônibus para ir até a Avenida Paulista para conseguir panfletar, para voltar exatamente a mesma coisa, ou então ia a pé mesmo com as minhas faixas e meus panfletos. Eu entregava na rua mesmo, conversando com o povo, transmitindo ao vivo o Santinho, e conversava com o pessoal, falava mais sobre o Bolsonaro do que de mim mesmo. Só pedia votos para ele e as pessoas viram, né, eu com a camiseta do Bolsonaro, meti um monte de esquerdista pedindo voto, tanto para mim como para ele. E no final de 2018, através do trabalho feito pelo movimento conservador e o alcance dado pelas redes sociais, foi uma verdadeira surpresa. Eu fui eleito deputado estadual, com votos saindo de vários lugares, 74 mil votos. Eu não posso aqui eu me orgulho muito dos votos que eu tive, mas comparado aqui à votação expressiva do Gil, foi 200 mil e alguma coisa. Mas visto que eu fui lá na raça mesmo. O voto é secreto, mas eu votei em você. O Douglas não falou, mas em 2016 nós panfletamos juntos para uma candidata aqui em São Paulo. Então, eu sei até Já quem nem é. imagino. muitas vezes... Essa não senta aqui. Se ela sentar aqui, eu saio correndo. Como ele disse, né? Muitas audiências nós participamos, fomos juntos, participamos inclusive na Assembleia Legislativa numa questão ali numa audiência sobre o Escola Sem Partido. Então teve um trabalho todo anterior. Eu lembro que quando eles foram fazer uma manifestação pró-Jair Bolsonaro no Largo da Batata, ele entrou em contato comigo, no meu Messenger, ele falou: olha, não tem como levar o Eduardo Bolsonaro, sabia que eu era assessor dele. Falei com o Eduardo, fomos lá, ali nasceu o Direita São Paulo, hoje Movimento Conservador. Então esse trabalho vem ali de formiguinha, né? Lá de trás, e hoje nós estamos eleitos, claro, graças a essa população que nos honrou com o voto, mas graças ao trabalho do presidente Bolsonaro, que conseguiu motivar, né, essas pessoas que estavam procurando essa liderança. Honraram o Douglas, me honraram com esse voto, honraram outras pessoas que hoje eu vejo que não mereciam esse voto, que estão lá conosco, lá na Assembleia Legislativa, que quando foi para pedir o voto era um bolsonarista de carteirinha. Fazem parte do esqueminha que foi montado, né, pelo nosso querido governador. Sim. E que, em vez de propor coisas que são realmente importantes para a população, se macomunam entre, inclusive, como você falou, judiciário e legislativo. Sim. E aí conseguem aprovar coisas que fazem parte de um plano infinitamente maior, que não tem nada a ver com a população, que não tem nada a ver com um governo bem feito. Sim. E isso, infelizmente, é uma coisa histórica no Brasil, né? Isso... É importante que a população, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante a população ter ciência do que está acontecendo. O Gil falou e eu vou complementar. Hoje o governo do estado, o João Dória, ele tem uma força extraordinária porque ele fez muito bem a lição de casa e distribuiu cargos dentro da Assembleia, fora da Assembleia, onde quer que você possa imaginar. Pode ser que eu até tenha retaliação depois por causa dessa minha fala, mas não estou nem, eu estou cansado, eu vou falar a verdade.
o governo do Estado aparelhou a Assembleia Legislativa de uma forma tão forte e extraordinária que eu imagino que se um dia ele for encontrado batendo numa senhora na rua, ele não vai ser impeachmentado. Ele não sai de lá por isso. Então, uma das chances que nós teríamos, por exemplo, de conseguir derrubar João Dória seria na próxima eleição da mesa da diretora da Assembleia Legislativa, que acontece agora no início do ano que vem. Aí você vai ter essa guerra do governo usando a sua máquina para distribuir os cargos contra o bom senso. Né? Então, é muito importante que a população saiba que hoje o Wilson Witzel está em processo de impeachment lá no Rio de Janeiro, porque diferente do João Dória, não dizendo aqui que o Witzel ele tem algum tipo de virtude, não, muito pelo contrário, não é? Mas João Dória, ele, pelo fato de ser do PSDB, um partido que é histórico no estado de São Paulo, há 30 anos, conhecido, né? Domina tudo isso aqui. Quer dizer, o aparelhamento já vem de tempos. Conhecido por estar envolvido em diversos escândalos de corrupção, eu tenho a mais absoluta certeza de que ele tem, sim, uma parte do Poder Judiciário, que eu não digo o Poder Judiciário inteiro, mas ele tem uma parte do Poder Judiciário que ainda respira no estado de São Paulo, e ele tem um aparelhamento gigantesco na Assembleia Legislativa, de certa forma que se o Gil ou eu, ou se a gente não tivesse um ou outro ou poucos deputados ali, nós seríamos caçados no dia seguinte. Eles colocam mesmo, fazem pressão, ameaçam. Perseguição, né? É uma perseguição danada, entende? E às vezes não é nem por questão de caçar mandato. Olha só, aquela sua emenda parlamentar que você indicou para a cidade X ou Y vai chegar depois de 1000 anos, entende? Ou talvez nem chegue. Então, existe essa questão dos amigos do rei, existe essa questão do aparelhamento do Estado, existe essa questão do PSDB ser um partido histórico e que a gente só vai conseguir mudar essa realidade a partir do momento em que nós tivermos um legislativo independente. E um dos passos para a gente conseguir isso é retirando a presidência da casa do PSDB. Você não concorda, Gil? Exatamente. O meu primeiro ato como deputado foi justamente fazer uma representação no Ministério Público contra o presidente da Assembleia, o Cauê Macris. Não tinha como ser refutada aquela denúncia, aquela peça. Não tinha... a única coisa que se esperava era que o MP apresentasse a denúncia e que ele fosse condenado e, se possível, perdesse o mandato. O MP disse que não poderia apresentar, jogou para o Ministério Público Eleitoral, no Ministério Público Eleitoral ser arquivado ali, e foi o que aconteceu. Para você ver o grau de aparelhamento que nós temos nos órgãos de controle. Você não vê um Tribunal de Contas do Estado funcionando. Você não vê o Ministério Público realmente funcionando. A gente vê essa questão da pandemia, respirador, máscara, o tanto de denúncia que nós temos aqui no estado de São Paulo. Chega a ser apavorante até. Sim, não existe uma sim. controladoria? Não existe algum ser de bom senso que tenha algum tipo de poder que possa nos ajudar? O problema que nós temos em São Paulo é justamente isso. Eu costumo brincar, eu apelidei São Paulo de Tucanistão, né? O Tucanistão é um estado aparelhado, tomado pelos tucanos. 30 anos aqui, eles fizeram um mal. O Partido dos Trabalhadores, o que eles fizeram em Brasília, no governo federal, eles aprenderam com os tucanos aqui. Essa união PT, PSDB, ela é histórica aqui, você pode ver na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eles não têm pudor nenhum de se darem as mãos, se abraçarem e dividir ali o poder. Então, quando eu e o Douglas Garcia colocamos o impeachment no governador, o que acontece? O PT se cala, o PSOL se cala, e o PSDB se blinda. Os revolucionários, não, né? Eles estão... Os partidos que são a favor do povo e da pobreza. Sim, os E tem companheiros... gente votando no PSOL hipócrita. achando que está indo contra o PSDB, né? Não, eles estão... se você pegar a prefeitura... Hoje, a Prefeitura de São Paulo, a gente está discutindo, né, aqui quem vai ser o próximo prefeito e tudo mais. O PSOL está dentro da prefeitura, o Ale Youssef, secretário de Cultura, e várias outras secretarias. O pai do Guilherme Boulos trabalha com o João Dória. Hoje saiu um decreto, o governador está homenageando com a Ordem do Ipiranga. Sabe aquela medalhinha que o Moro recebeu lá no Palácio dos Bandeirantes? O Eliseu, o doutor Eliseu, PCdoB, que hoje está na ouvidoria das polícias, ele vai receber essa condecoração. É isso, é tudo deles. O Estado é deles e dos seus companheiros. Dividiram o poder, obviamente. Nós vamos ficar de fora. Enquanto isso, o que eles fazem conosco? Nos representam, pedem o nosso mandato, pedem a cassação do mandato, nos representam no MP. Então, nós temos que gastar nossa energia nos defendendo. Para quê? Para garantir esse mandato. Esses mandatos, sim, são populares. De pessoas que acreditaram ali no que nós falávamos, pessoas que acompanham o nosso trabalho. O deles não. São mandatos de conchavo. São mandatos de... Vocês já imaginaram quanto a vida desses dois seria mais fácil
se eles fizessem parte desses conchavos, eles seriam mais ricos, eles seriam mais poderosos, eles teriam muito mais influência, eles teriam tudo que você pode imaginar que eles não têm hoje. A gente vai para um comercial e já volta. Não sai daí. De volta com o programa Coliseu. Como se vocês estão assistindo, vocês estão vendo que a situação, que o buraco é infinitamente mais embaixo do que parece ser. Eu fico até constrangido, porque quando você fala em possíveis melhoras no futuro, né? Você entra agora em supostas, né, fraudes ou supostas irregularidades no sistema de eleição. Por quê? Porque não são auditáveis. Na minha opinião, qualquer democracia tem que ter votos, né, auditáveis. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, peço uma recontagem dos votos. Agora, eu não sou obrigado, pode ser quem for, eu não sou obrigado a acreditar na palavra de um ser humano qualquer que chega para mim e fala, aquilo é infalível. Não é possível. Não é possível. Primeiro, que está acontecendo. E segundo, que deixamos acontecer. E terceiro, que agora vamos ter que se virar nos 30 para tentar fazer com que isso não aconteça mais. Porque senão eu vou te dizer, eu falei isso nos bastidores aqui para ele, vocês nunca mais vão ser eleitos, cara. Ninguém nunca mais vai ser eleito. Só vai ser eleito quem o sistema quiser. Então, se vocês mudarem de casaca, se vocês fizerem parte de um conchavo, se vocês fizerem parte desse outro lado, pô, quem sabe vocês são eleitos senadores. Uhum. Mas depende. Não depende do teu trabalho. Depende de com quem você se... Não depende do voto. O mais importante é isso, não depende do voto. Mas é exatamente o que eu estou falando. Não depende do teu trabalho, porque o voto vem em relação ao teu trabalho. Sim. Você pode fazer o trabalho que for. Primeiro que teu trabalho vai ser menosprezado, teu trabalho não vai aparecer, porque o que você falou, vocês não têm espaço. Por mais que vocês tentem, por mais que vocês façam, é tudo brecado, é tudo macumunado, e aí vem um problema muito sério, que é quando as pessoas estão assistindo isso e ficam ouvindo, não, precisa de renovação na política, precisa de renovação na política. Esse negócio aqui, desculpa, mas isso aqui enche os picuinhos. Renovação na política, e as pessoas que estão assistindo ficam assim, poxa, mas o que adianta eu me expor, eu dar a cara para bater, eu me arriscar, entre aspas, porque eu imagino, inclusive, que vocês estão lidando com pessoas ali que não né? Muitas delas... Gangsters. Exatamente. Muitas delas são pessoas perigosas, inclusive, que têm aí um passado que sabe lá Deus o que fez ou que para fazer é 2 minutos. Porque quando você fala de poder e de dinheiro, você fala de coisas que são infinitamente perigosas. Então eu fico até, de uma certa forma, uma pessoa jovem, você é uma pessoa jovem, preocupa, porque pode ser que daqui a 2, 3 anos mas muita gente esteja falando que foram 2 idiotas que foram eleitos por causa de um presidente, que também vão estar chamando, né, de idiota, porque naquele momento, então, ele já não vai mais ser reeleito, porque é assim que funciona o sistema e acabou. Então, aí, você nos bastidores me falando, a gente tem que ter um Senado, né? Como é que faz para ter um Senado assim? Se o sistema não é teoricamente factível de você ter 100% de auditoria nele, porque qualquer coisa para ser 100% confiável tem que ter tem que ser 100% auditável. Ou eu estou enganado? O que precisa para mudar essa realidade? Bom, só para as pessoas entenderem que estão nos assistindo, eu estava conversando com o Fasano nos bastidores, ele perguntou a respeito dessa questão da fraude eleitoral, quem daria a última palavra, o que a gente podia fazer para mudar essa realidade. Quem dá a última palavra no Brasil é sempre o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo ele pode ter um freio através do Senado da República. A composição atual do Senado não nos permite ter esperança nenhuma de que nenhum dos ministros do Supremo terão qualquer tipo de freio, qualquer tipo de regramento. E quando eu digo freio aqui, agora eu tenho que tomar cuidado com qualquer palavra, porque o freio aqui eles podem ser considerados algo antidemocrático. Não é o fechamento do Supremo,
mas pelo menos que eles entendam que eles não têm um poder absoluto, né? Nenhum dos poderes eles são 100% absolutos, né? Tem sempre um poder ali regrando o outro. E hoje o legislativo ele está inativo com relação a isso porque nós não temos um Senado composto por pessoas que fazem esse tipo de fiscalização, que vão para cima, que pedem impeachment de ministros, que agem com irregularidade, como alguns inquéritos escandalosos, como o inquérito do fim do mundo. Aquilo ali não deveria acontecer de jeito nenhum se nós tivéssemos um Senado que realmente trabalhasse. Então, eu não vejo outra forma da gente conseguir mudar essa realidade que não seja ocupando espaços, colocando conservadores para assumir espaços de poder no meio das instituições jurídicas. Porque todos aqueles que hoje estão no Supremo Tribunal Federal foram, sim, nomeados através, seja pela Ordem dos Advogados do Brasil, já exerceram cargos na OAB, já exerceram cargos de ministros do STJ, já exerceram cargos de promotores de justiça, de procuradores. Então, a importância dos conservadores hoje ocuparem espaço dentro das instituições jurídicas, se a gente quiser mudar alguma coisa a curto e médio prazo, é assim, não tem outra. Aliás, a longo prazo, né? Eu estou sendo curto real. E médio é quase impossível. Eu estou sendo real. Eu estou jogando a realidade para a população. A única opção que nós temos a curto prazo é se um dia acontecesse uma revolução conservadora no Brasil. As pessoas se irritassem a um nível, a um ponto de você democraticamente, é claro, que eu estou falando aqui de forma democrática, vocês viram aí que agora o Barroso ele colocou a Polícia Federal para investigar qualquer um que colocar, sem dúvida, a questão das eleições, né? Então, se você suspeita que houve fraude, você vai ter a Polícia Federal batendo na porta da sua casa. Então, democraticamente, aqui falando... Não tem mais nem opinião. Você não pode ter mais nem opinião. As pessoas podem se revoltar a um nível da gente poder mudar as coisas no Brasil de forma um pouco mais célere. Mas, seguindo um rito comum, processual, ordinário, isso só através de ocupação de espaço que levaria anos para acontecer e eu não vejo outra forma de ocorrer que não seja assim. Acho que o nosso trabalho ele é a médio e longo prazo, né? Nós tivemos um resultado extraordinário na eleição de 2018. Eu acredito que nós tivemos, muito embora eu creia firmemente que houve fraude sim na apuração de 2020, pelo menos nesse primeiro turno, porque realmente, como você falou, Fabrício, não é auditável. Então, o que você não pode conferir, o que você não pode recontar, quando você vê um sistema travado ali, 8h30 da noite, 9h30 da noite, e o ministro dizendo, calma, fiquem tranquilos, porque nós não estamos passando o resultado da apuração, mas estamos apurando. Então, no mínimo, você encontra aí vários indícios, né, de irregularidade. A questão do supercomputador contratado ali, sem licitação e tudo mais. A gente não é uma acusação. Sim. São indícios. Indícios. A gente tem um histórico do que está acontecendo nos Estados Unidos, Exatamente. com a mesma empresa, com denúncias, inclusive, agora na Argentina, com a mesma empresa. Na hora que isso na Venezuela. Na hora que isso vem para o Brasil e tem várias intercorrências, a gente pode, ao menos, suspeitar. E quando a gente suspeita, até como forma de defesa do próprio TSE, isso deveria ter uma maneira de auditar. Olha, exatamente. Procede a suspeita. Vamos fazer uma auditoria. Suspeitar não é crime. Suspeitar não é crime. Exatamente. Então, essa... Não é acusar, né? Suspeitar não é acusar. Suspeitar, a gente mas só... Mas eu tenho que ser muito sincero com vocês. Eu não confio no ministro Barroso. Com todo o respeito ao ministro, ao cargo de ministro, eu não confio. Mas é um direito nosso não confiar. Ou então, que declarem que nós vivemos numa ditadura do judiciário, porque não é possível que, ao menor manifestação de dúvida, como nós colocamos no sistema, e já que nós duvidamos, eles têm que provar que o sistema é confiável. E a gente não consegue provar. Eu particularmente, acho tudo muito estranho no que se respeita a essa resistência em transformar o processo numa coisa auditável. Sim. Só isso, para mim, já gera todas as suspeitas do mundo. Sim. Eu não posso afirmar nada, né, porque também... Mas, assim, eu também tenho enormes suspeitas e, principalmente, pela resistência que existe de todo esse sistema de não transformar isso, que é muito fácil, que é muito ridículo,
transformar isso. A Bia aqui se briga infinitamente por causa disso, a Carla e um monte de gente briga por causa disso. É muito tranquilo, é muito fácil. O TSE, para quem não sabe, tem um budget de 20 bilhões por ano, 20 bilhões por ano. Então não é possível que não dê para colocar ali, né, as impressorinhas, onde o eleitor sequer põe a mão no voto, ele só confirma, imprime, ele vê atrás de um vidro, é isso. Ele confirma, o voto cai ali, fica guardado. Mas isso foi aprovado, Fabrício. Isso foi aprovado pelo Congresso e o STF declarou inconstitucional. Mas não existe uma agora uma PEC. Não, tem uma PEC Tem uma agora. PEC agora. Tem que mudar a Constituição. Não, veja o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Visto essa dúvida e essa inquietação que o povo brasileiro tem, foi apresentado um PL do voto impresso, uma pauta que o presidente defende há muito tempo. E foi aprovado quase que por unanimidade na Câmara Federal. O que aconteceu? Um desses partidecos aí que nós sabemos a quem servem, entraram com ação direta de inconstitucionalidade. Foi para o STF. O STF derrubou, dizendo que isso fere ali a Constituição, porque você pode ali levar o voto... Não era nada disso. Então, derrubaram o PL. Disseram que esse PL aprovado era inconstitucional. Aí, assim, a Bia Kicis foi lá e colocou a PEC, né, um projeto de emenda à Constituição, para colocar na... Olha o que a gente está discutindo no Brasil. Emendar a Constituição para colocar alguma coisa que seja auditável no nosso processo. A gente nem devia estar discutindo isso. É a vontade popular. A gente só está querendo ser honesto. Exatamente. Não, e só quer mostrar para a população o seguinte... Porque não basta ser honesto, precisa parecer honesto. Não, tem aquele ditado que o ditado não tem aquela máxima que atribuem ao Stalin, né? Aí você fala, olha, atribui a fulana, aí chega lá aquela agência a lupa, né? Dizendo, olha, eles mentiram ali, isso não é verdade. Mas atribuem essa frase ao Stalin, que não importa quem vota, importa quem conta os votos. Então é justamente para dar lisura nesse processo que a gente quer sim que seja auditável. Mas vamos deixar, pelo menos nesse momento, a questão dessa fraude de lado. A gente precisa sentar, se debruçar em cima e realmente ter um sistema que seja confiável. Isso é realidade. Porque senão nunca mais a gente elege um presidente como o Bolsonaro, ou deputados federais, deputados estaduais, como foram eleitos em 2018. Mas dentro do nosso... Acho que não é à toa que outro dia o nosso querido presidente da Câmara andou falando que outro ciclo que nem esse, só daqui a 30, 40 anos. Não, ele sabe... Não, olha, dá a impressão que ele deve rir por trás e falar vejam assim, o que a gente... do jeito que está, meu amigo, pode ficar tranquilo que não vai ter nunca mais. Olha o que nós estamos vendo nos Estados Unidos. Maior democracia... Eu boto uma fé enorme que os Estados Unidos vai reverter isso. Eu boto uma fé enorme. O Partido Republicano fortíssimo. Ela também quer, mas eu fiz uma aposta com ela. Não, nós acreditamos que vai ter essa reversão ali. A gente está vendo as centenas, as milhares de denúncias. Só que lá eles têm um partido forte, eles têm um presidente forte, eles têm um sistema, você tem uma Suprema Corte que você pode confiar. Como eu disse, eu dei uma tuitada esses dias, qualquer hora eu vou receber mais uma intimação do STF. Eu disse, olha só, não é questão de não confiar só no TSE. Eu não confio na justiça brasileira, mas é um sentimento, eles vão criminalizar um sentimento. Você é obrigado a confiar agora, não é nem acatar, não é que você está desacatando, você só não confia. Exatamente, aí ele vem, não, olha só, é o iluminista Barroso, né? O iluminista, e vejam só, nós vamos ter no próximo ciclo eleitoral, o presidente do TSE vai ser o carequinha lá, o Alexandre, quem colocou esse processo do fim do mundo. Não, então, e ele vai só... até agosto de 2022, e aí quem assume no momento das eleições é o Fachin. Aí a gente vai lá e fala, eu não confio. O que acontece? Não sei, foi o Fachin. Olha o que acontece. A gente fica com medo de tomar um processo, de ser ali colocado no Conselho de Ética da Assembleia, perigoso perder o nosso mandato. Mas a gente vai continuar falando, porque é o seguinte, nós somos a voz do povo que nos elegeu. Se a gente não puder falar, quem que vai falar, meu Deus do céu? Mas fora essa questão da fraude, que precisa sentar, discutir mais, cobrar os nossos parlamentares, e os parlamentares também, que não são alinhados conosco, mas que sentem isso também. Não é possível que só nós tenhamos essas dúvidas. Mas a gente precisa sentar
o nosso espectro político, esse pessoal mais conservador, mais à direita, a gente precisa discutir o resultado eleitoral como um todo no seguinte sentido. Nós precisamos estar mais presentes no dia a dia da população, com associações, com institutos. Precisa ir, agora, a gente panfletando na rua, né? Muitas vezes eu ia na periferia com a minha candidata, a Sonaira Fernandes, ela foi eleita vereadora em São Paulo, e muitos ainda não nos conheciam, não tinham ideia do trabalho que é feito na Assembleia Legislativa. Não, e não é só isso, muitos nem sabem que são conservadores. Sim. Na hora que você São e não anda, sabem. na hora que você anda, principalmente na periferia ou até no Nordeste, né, Fabrício? Aqui é um programa nacional, a gente vê que muita gente, eu sou colunista num jornal nas Alagoas, eu até fiz um texto falando, você é conservador e nem sabe disso. Então, na hora que a gente fala, o conservador quer isso, o conservador quer aquilo, a população fala, mas espera aí, mas eu não sou conservador com quem? E é. Sim. Né? E eles precisam entender que o conservador é exatamente esse valor do brasileiro, do valor do nordestino, que por muito tempo a esquerda tentou desvirtuar. Né? Tentou mudar... Eu não diria que ela tentou, ela conseguiu. Hoje o nome conservador, de uma certa forma, para quem é desinformado, é visto como uma pessoa retrógrada, homofóbico, nazista, exatamente, racista, exatamente, né? O que fizeram como narrativa contra o presidente. Sim. Por quê? Porque então, e aí eles mesmos, a gente de uma certa forma, o nome socialista, comunista, chegou num ponto de desgaste tão grande que eles trocaram para progressista, né? Então, de repente, hoje a gente deveria fazer alguma coisa tipo trocar o nome conservador por alguma outra coisa. Porque... Conservacionista. Alguma coisa, porque eles detonaram esse nome. Então a gente fica aqui o dia inteiro falando, moçada, o conservadorismo não tem nada a ver com ser retrógrado, o conservadorismo tem a ver com valores, só com valores de família, com valores éticos e morais, com valores cristãos, religiosos, seja lá qual for a religião, e que devem ser, até por um problema histórico de muitos e muitos milênios de anos, respeitados, só isso. Não, e acima de tudo, respeito às diferenças, né? Porque o conservador mesmo, ele respeita quem é gay. Você não necessariamente você precisa trazer isso para sua família, mas quem tem... Você dá escolha para as pessoas, você cobra ética na política, né? Você cobra a postura correta do que você acha correto, não da abertura de conceitos. Democracia é democracia, ética é ética. É uma narrativa muito grande que eles fazem de dividir, né? O próprio Império Romano já falava, divide e impere. Então hoje, o que está acontecendo hoje é assim... O branco hoje está muito mais contra o negro do que muito tempo atrás. O homofóbico, o hétero está muito mais contra o gay do que há muito tempo atrás e vice-versa, né? O judeu está muito mais contra o católico do que há 10 anos atrás. Então, o que está acontecendo? É exatamente isso. Está se criando um monte de pequenas tribos, porque essas pequenas tribos jamais agora se juntam para lutar contra um bem maior. Estou falando do Império Romano. A frase era divide e impere. Quer ser imperador, cria esse monte de microgrupos, que aí nunca 1 milhão de pessoas que existiam em Roma naquela época vão se revoltar contra você de uma vez só. Porque se revoltarem, você cai. Exatamente. Então, essa é a narrativa que as pessoas não entendem. As pessoas acham que agora esse tal do politicamente correto é exatamente isso. Hoje você não pode mais chamar uma pessoa de alguma palavra na rua, porque você vai preso. Coisas que há 10 anos atrás... Neguinho da Beija-Flor, você não pode mais chamar de neguinho da Beija-Flor, porque já é racismo. Não. Né? É verdade. Monteiro Lobato é considerado racista por causa do Saci Pererê. É uma coisa assim, eu cresci ouvindo Monteiro Lobato, eu cresci no sítio do Pica-Pau Amarelo. Hoje ele é banido das escolas. É o que a gente está vendo. A gente está vendo aqui em São Paulo. E isso vai gerando cada vez mais o negro contra o preto contra o branco contra o preto, o judeu contra o católico. E isso está crescendo de uma forma... E daqui a pouco, os negros também. Quando você vê essa história também a divisão agora. Entre os negros, eu sou muito negro, você é menos negro. Quem é mais negro que o outro ali? E vai dividindo. E vai dividindo no maior número de tribos possíveis. E a gente, nós, povo trouxas,
trouxas, porque Ainda somos na trouxas, narrativa. vamos entrando nessa, vamos Sim. entrando nessa, vamos entrando Sim. nessa, daqui a pouco você não tem mais em quem se apoiar. Aí você faz você chama as pessoas para a rua, quando você chama de uma maneira geral, não, depende, peraí, qual é o grupo que está indo? Porque se tiver lá esse grupo, eu não vou. Mas, escuta, não tem nada a ver com a decisão do grupo, tem a ver com uma pessoa que está acima de todos e que não está fazendo bem para todos. Não, mas pera um pouquinho, não vou me juntar com você nunca. Não, e a coisa é tão surreal que agora não basta a cor de pele. Você pode se autodeclarar. Então, se você se sente negro, mesmo tendo a pele branca, você pode se autodeclarar negro. Para, inclusive, entrar nas cotas todas, Sim. né? Que Mas, é enfim, mais todos fácil, esses né? problemas que vocês elencaram, na verdade, a dificuldade não é pelo número de conservadores que nós temos, porque nós temos muitos conservadores no Brasil e o discurso conservador para entrar na favela ele é muito simples, ele é muito fácil, porque as pessoas, como você mesmo disse, Flávia, elas são em maioria conservadoras, sim. Então, a dificuldade dos conservadores não está no fato dos valores ou as pautas que eles defendem, está na falta de organização mesmo, como o próprio Gil falou. De comunicação, de ocupação né? de espaço nas igrejas, de ocupação de espaço nas instituições, nas associações, nos conselhos regionais, municipais, federais, nos conselhos tutelares. Em todos esses lugares onde eu falei, sempre vai ter alguém do PSOL, do PT, do PCdoB, mas você não tem um conservador. E eu coloco isso como uma das principais causas, a falta de uma organização voltada dentro de um mesmo guarda-chuva, ou até mesmo 2 ou 3 guarda-chuvas que você consiga abrigar várias pessoas que pensam exatamente da mesma forma, que têm a mesma corrente filosófica conservadora, que é nada mais nada menos que uma disposição de pensamento, né, para você manter aquilo que sempre deu certo, tendo partidos políticos conservadores, por exemplo. Né? Se você tem mais de um partido conservador, seria maravilhoso. Hoje eles têm o PSOL, o PCdoB, o PT, o PCO, o PSTU. E o que os conservadores têm? Nada nesse sentido ainda montado. Um partido que leva esse nome, o Partido Conservador Brasileiro, ou Partido Conservador, ou Conservadores. Você ainda não possui no Brasil, ainda não está 100% Você tem um partido que tem vários diretórios de pessoas que se dizem, batem no peito, não, eu defendo essas pautas, eu sou conservador. Então, essa falta de organização dentro de uma mesma instituição faz também carecer de você ter uma sociedade que é, em sua maioria, conservadora, mas que politicamente ainda não floresceu, politicamente ainda não defende esses valores. Nós precisamos de uma organização no meio conservador em que seja pautado única e exclusivamente na defesa do conservadorismo, defendendo sempre o conservadorismo. E essas mesmas pessoas precisam ocupar espaço em tudo quanto é canto, seja nos meios culturais, seja nos meios jornalísticos, seja nos meios institucionais, jurídicos, judiciário, legislativo, em tudo quanto é canto. Então, essa falta de organização dos conservadores, enquanto ela existir, talvez a gente não tenha tanta força para conseguir atacar. A gente vai falar disso, a gente vai para o comercial e já volta, não sai daí. De volta com o programa Coliseu. Você tem toda a razão. Mas a gente tem bazucas desse tamanho da grande mídia miradas para o lado completamente reverso disso que você falou. Então, quando você fala, pô, é verdade, porque uma coisa não tira a outra de um processo de importância. É verdade que a gente tem que assumir aqui, que a gente tem que assumir aqui, que a gente tem que... Mas, por exemplo, hoje nos grandes jornais ou nas grandes mídias, se você for um conservador, jornalista, meu amigo, você morre de fome. Você vai bater na porta ali e acabou. Tem uma ou outra que só para fingir, ou para poder dizer, ou para poder ficar divulgando pesquisa de que foi eleita a TV mais imparcial do Brasil, tem um ou outro que tem ali 15 minutinhos por dia para ficar falando de fato o que quer. Vamos combinar que de fato eles falam o que querem. Mas o resto todo, inclusive a cor é vermelha. Então, é uma verdade isso, porque fica muito difícil você lutar contra esse sistema toda hora. Toda hora. Talvez no meio do jornalismo isso se mostre de forma mais destacada, porque, afinal de contas, é o primeiro contato com o povo, né? As pessoas, geralmente, quando elas estão no restaurante almoçando, você olha para a televisão e está passando SPTV ou algum outro programa de alguma outra E à noite em casa, emissora, desculpa, 90% das pessoas ainda ligam televisão. Entendeu? Ninguém vai procurar
Isso. Programas como um Terça Livre, Isso. programas como, né, como... Não vai. Não vai. Aí o que acontece? Talvez isso que você está falando, fazendo com certeza, seja mais destacado por causa dessa proximidade que o povão tem com a imprensa, né? É o primeiro contato. Mas essa criminalização dos conservadores, ela existe em todo lugar. Hoje, nas universidades, se você fosse dizer conservador, você é criminalizado. No sindicato dos professores, mais ainda. Então, na Assembleia Legislativa, você tem uma minoria. Então, em todos os lugares, você tem essa tentativa de criminalização da conduta conservadora. Né? Então, talvez... Como se fosse criminoso, Isso, né? como se fosse É criminoso. louco isso. Então, se você ser do bem, é criminoso. Exatamente. Mas isso se mostra mais destacado, de fato, na imprensa, porque é o primeiro contato que as pessoas têm com... Mas eu conheço o Bernardo, que é um menino de 17 anos, super conservador. Não sei se vocês seguem esse Bernardo, esqueci o sobrenome. Mas é um moleque super, tem 17 anos, super bacana, de direita até a orelha. Sempre bate a continência dele ali. Vale muito a pena, depois eu vou passar para vocês. Ele, conversando comigo outro dia, está apavorado, porque o ano que vem ele vai entrar na universidade. E ele já está sofrendo um bullying, entre aspas, muito grande na escola atual por ser... E me perguntou o que eu poderia fazer, né? Tipo assim, qual é o conselho que você me dá? Eu falei, olha, vou te dar um conselho que seja... Assim, se você puder, entre pelo menos numa faculdade privada. Que você vai ter bullying, vai ter o quê, mas não vão sumir com você. Porque se você entrar numa faculdade federal, hoje, somem com você. Somem com você. Vão te dar um apaga-leão, ou sei lá como é que chama essa desgraça. Vão te afogar numa piscina e vão botar numa manchete desse tamanho que você se drogou até a tampa e morreu afogado. O moleque vai ser destroçado em 2 minutos. Por quê? Porque ele é um moleque do bem, só isso. Sim. Nós estamos num período que estão tentando tirar a nossa referência cristã do material didático. O que é um conceito aí historiográfico, né? O antes de Cristo, depois de Cristo, estão tentando apagar. Era cristã, antes da era cristã, era comum e depois da era comum. Simplesmente é surreal. Mas dentro disso são 2 coisas que foi colocado aqui. Realmente a gente não tem essa publicidade do trabalho. Então, por mais que você faça, você não vai... É um trabalho de formiguinha, porque você se não você vai ter estivesse essa fazendo o que eles visibilidade. querem, você estaria no SP, você estaria não sei aonde, você estaria aparecendo, dando entrevista naqueles... Sabe como que nós estaríamos passando aí em vários veículos ali no horário nobre? O presidente abrisse o cofre, abrisse a torneira ali para se a Secom distribuísse a verba publicitária para grandes emissoras. Sim, aí o Gil ia passar a ser o melhor deputado do Brasil. Então, mas aí vocês mostrariam os projetos e não apareceriam porque estão no STF. Exatamente. Então, assim, foi uma escolha política, e tem o ônus e o bônus disso. Mas é uma escolha política desse grupo que chegou. Fechar a torneirinha ali e tudo mais. Então, o ônus é justamente esse. Praticamente nós sermos apagados do que nós... dessa o bônus publicidade. é que isso veio à tona. Sim, mas mesmo com toda a dificuldade, a gente consegue... Flávio, você vê aquela jornalista do New York Times agora, que escreveu uma carta enorme do bullying que ela sofria por ser de direita. Assim, isso não é aqui, isso acontece no mundo inteiro. E, de certa maneira, também acontece no mundo inteiro, da mesma maneira que nos Estados Unidos, o Trump fechou a torneira para quem não merece ter dinheiro público, e agora, inclusive, fechou para todos os big techs, Facebook, Instagram, que eu acho fantástico, porque as empresas são bilionárias, o que tem que ter dinheiro público? Fazendo o quê lá? Desculpa. Fazendo o quê lá? E censurando ele, né? E ainda censurando eles mesmos, quer dizer, tudo... eu não consigo, até agora, um dia alguém vai conseguir me explicar direitinho, eu já perguntei isso para 1 bilhão de pessoas infinitamente mais inteligentes que eu, que já sentaram, inclusive, aí onde vocês estão, e eu finjo que eu entendo, mas eu não entendo. Por que o ser humano quer estragar tudo? Por que essa força tão negativa para estragar tudo? É a luta do bem contra o mal. É a luta do bem contra o mal. Mas então, por que o mal? Por que ser do mal? Porque ser do mal é muito mais fácil para Dá muito aqueles menos que não têm, dá trabalho. muito menos trabalho. Ser do mal hoje em dia dá muito mais lucro do que aqueles que estão do lado do bem. Né? Mas hoje... é que tem um monte de mal que ganha dinheiro, mas tem um monte de mal que a gente chama de imbecil útil, que não ganha o tostão para ser do mal e é do mal. Ganha mortadela né, para ser do mal e é do mal. Tem essa discussão no livro
a República de Platão, né, que ele fala a respeito da justiça. Se aqueles que vivem de acordo com a justiça vivem bem ou vivem pior do que aqueles que vivem na injustiça, né? Ou seja, aquele que é injusto, se ele vive melhor ou vive pior aquele que é justo. É claro que todos aqueles que estão hoje na política vão dizer que aqueles que vivem justo vale muito mais a pena e etc. Mas a gente vê isso na prática, de fato. Hoje, infelizmente, a maldade que existe na política, não só na política, mas na cultura, em tudo quanto é canto, né, que estão tentando instrumentalizar para utilizar, para eles é muito mais simples, para eles é muito mais fácil, porque eles já possuem esse sistema nas mãos e estão regrando isso há muito tempo. Agora nós, conservadores, que estamos vindo com uma diferença, mostrando uma pauta diferente, tentando resgatar aquilo que foi perdido, lógico que a gente vai encontrar uma resistência muito grande do sistema em não querer perder o poder, em não abrir mão daquilo que eles, durante muito tempo, investiram para conseguir, entendeu? Então, eu acho que não é uma questão de ser mais simples, ser mal, mas é porque já existe esse aparato para eles, então eles fazem funcionar de forma muito melhor Fabrício, do que nós, que não temos nem sequer experiência. É uma guerra Por que isso simétrica. foi existindo? Por que isso foi aumentando? É isso que eu pergunto. Por que não foi aumentando fazer o bem, ser legal um com o outro? Porque, de repente, se não existisse essa coisa toda, Porque na há história 50 anos atrás, talvez a gente tivesse hoje de uma maneira muito mais eles tranquila. despertaram agora, né? O Gil É muito mais Eles difícil despertaram você agora. plantar do que de você roubar para O comer. Scruton falava isso, né? Para construir é muito demorado. Eu vou ver uma Você- frase aqui você- que o Alexandre Loyola postou, que eu achei fantástico. Quer ver? tem essa do Roger Scruton. Não é do Scruton. Que ele uma fala outra, que eu até assim, fotografei aqui. Ó, para quem vai destruir é muito mais fácil. cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm coragem de não serem atuais. Porque para eles nós não somos atuais. Eu acho que até do que Chester é, com de, é dele. essa frase. Acho essa frase, até separei porque eu vou postar. Mas ó, a guerra que nós vivemos assim, na política, mas você pode levar isso para qualquer âmbito. A guerra na questão da religião, é o que eu digo, é a luta do bem contra o mal, daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente não consegue não ver. Aí tem aquela questão da crença. Mas o que eu digo, por que é assimétrico? Eu, Douglas Garcia, nós pautamos o nosso mandato dentro da moralidade, dentro da legalidade. Só que veja, enquanto nós estamos na rede social justificando por que nós emitimos uma nota fiscal, prestamos contas ali para manter o gabinete, que é a questão da verba parlamentar, ou então a gente vai para a discussão do fundo partidário. Olha, por que vocês utilizaram fundo partidário para fazer santinho para distribuir? Enquanto a gente está discutindo aqui, justificando, olha, desculpa, tá, porque O outro lado já tá lá na frente. lado tem Aliás, isso é a maior, uma a das grande maiores coisas que eu não empreiteira que entendo. assaltou. Por que não jogar com as mesmas que armas? assaltou. Sim. Não, mas olha só, a questão não é que nem a gente não, pelo menos a curto prazo, a gente não vai ter as mesmas armas. Por quê? Porque nós não vamos, eles fazem de tudo pelo poder, eles arrancam a nossa cabeça, tiram o nosso coração, destroçam o nosso Mas fígado. tem uma frase da Bia Kicis muito legal. Dando risada. Está na hora dos conservadores terem a audácia dos canalhas. Sim, sim. Concordo, não, eu concordo. Mas, mais uma vez, a mudança de mentalidade, de você explicar, você mostrar, você justificar, porque, olha só, agora na eleição municipal, dentro do nosso grupo, do nosso espectro político, veja a discussão que foi. Muitos fizeram campanha dizendo, olha, eu não usei fundo partidário. Não estou falando do fundão, tá? Não estou falando do fundão, não, tá? Estou falando do fundo partidário normal que todos os partidos recebem ali para imprimir santinho, para estar na rua ali e tudo mais. Não foram eleitos. Não foram eleitos. Não foram. Então, assim, tudo bem, você não usou fundo partidário, mas também você não foi o eleito. Exato. Enquanto isso, é igual, vou te dar um outro exemplo. Tem candidato aí que bate no peito e diz que não gasta absolutamente nada. Também não faz absolutamente nada. Nada. Está 2 anos lá na Assembleia Legislativa fazendo um peso morto lá, atrapalhando o nosso E ganhando trabalho. um salário bom. Exatamente. E agora teve um resultado altamente positivo na eleição municipal. Enquanto isso, está lá o Douglas Garcia tentando fazer ali, judicializar, fazer a representação. É bom que vocês sabem que isso custa dinheiro, Fazer- né? Nenhum dos dois é não cai advogado. do céu, Eles não vão sair não cai do fazendo. céu, não E cai ninguém do vai- céu. e ninguém vai fazer isso de graça. Fabrício, você pode olhar no meu Twitter. Ontem o Douglas Garcia fez uma ação. Ele pediu
para não, os 6 mil reais para criancinha, para o Brian. É mesmo. Tem um menino que está com um Exatamente. problema de saúde que precisava de um aparelho de 6 mil Precisa de um reais. concentrador de oxigênio. O Douglas puxou ali a ação de caridade, de solidariedade, e nós fomos ali compartilhando. Graças a Deus, em horas, nós conseguimos quase o dobro do valor que o menino conseguia. Mas eu fui lá questionado no meu Twitter, tá lá. Olha, deputado, o senhor podia pegar o seu salário, em vez de o senhor pedir aqui pra gente, o senhor podia pegar o seu salário e comprar esse... Não, mas assim, olha a mentalidade que nós temos. Parece que se todo mundo, se todo o sistema, se todos os deputados fossem monges franciscanos, se o sistema fosse esse, ó, você quer entrar na política? Você quer entrar na política? Então é o seguinte, você tem que ser rico, um imposto de renda. Você não recebe salário. Bom, não recebe salário. Países que Você são não mais ou vende menos São assim. Mateus, você Se não o vende sistema, buraco de mas sapo. Não, se o mas sistema for Suíça esse, é uma coisa parecida com isso. Você ganha uma Nossa. porcentagem daquilo que você Fabinho, economiza para o Estado isso aqui. Nós ó. aprovamos, nós somos a primeira Assembleia Legislativa, puxado por nós o debate, nós reduzimos o nosso salário em 30%, a verba de gabinete em 30%. Primeira não, a única. Eu A não vi única. nenhuma outra Não, Assembleia você não viu o Judiciário aqui em São Paulo fazendo a mesma coisa, você não viu o Ministério Público fazendo a mesma coisa. Nós fizemos, propomos e aprovamos. Você não vê ninguém repercutindo isso, você não vê a imprensa falando e tudo mais. Mas vai o Douglas Garcia tirar uma Xerox, que você vai ver o escândalo que vai ser, Na olha, repografia da que Assembleia. absurdo, Como assim você não está pode? gastando 25 centavos do seu salário para tirar uma Xerox? Aí o que acontece? Para judicializar, é a mesma coisa, você precisa de advogados. Olha, por que o Douglas recebe muito mais crítica do que eu nesse sentido? Olha, por que você tem tantos assessores e tudo mais? Meu irmão, São Paulo tem 645 municípios. O Douglas teve uma votação expressiva. 80 mil votos? 74 mil votos. Como que você atende 74 mil pessoas que votaram efetivamente, fora todos os outros que não votaram, que conheceram ele depois que foi eleito, que faz um excelente trabalho e que ele precisa dar vazão a isso. Ele olha a rede social dele, vai no interior, visita, fiscaliza, vai na escola, vai no batalhão, vai na delegacia. Como que você precisa de assessores para fazer tudo isso. Mas se você tem um punhado ali de assessores, olha que absurdo. Não pode. Então, a guerra é assimétrica. Enquanto o outro deputado lá, ele tem uma segunda secretaria com 200 cargos, a gente está discutindo aqui 10 assessores para atender a população. A gente, infelizmente, chegou no final. Putz, cara, logo agora que eu ia falar a coisa mais importante que eu ia falar. Fala. Eu vou ser mais ousado que o Gil. Eu posso até ser criticado depois, mas falta maturidade no meio da base da militância conservadora para entender como é que funciona o processo político no nosso Brasil. No dia que a base tiver mais maturidade para entender como é que a situação onde nós vivemos hoje se encontra, se encaixa perfeitamente de uma forma que não dê para ela falar, olha, não gasta 25 centavos nessa Xerox, nós não vamos conseguir ir para frente, nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir ocupar nada. Hoje os conservadores na Assembleia de São Paulo não têm a presidência de uma, nem sequer nenhuma comissão, nem de educação, nem de direitos humanos, nem absolutamente nada. Mas por que o PT tem este poder, sendo que a presidência da casa quem leva é o PSDB? Porque o PT e o PSDB se juntaram para eleger a mesa diretora e eles compartilharam essas comissões. Não estou dizendo exatamente para os conservadores fazer exatamente a mesma coisa. Porém, a militância petista não foi encher o saco do PT pelo fato deles terem feito isso. Aceitar o jogo, as regras são essas. Olha como é que até mudar as regras, o jogo é esse. Infelizmente, acabou o tempo. A gente volta. A gente volta. O Brasil precisa de muito mais conversas como essa durante muito mais tempo. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Até quinta que vem. Obrigado.